Olá, amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Bom, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para uma ocasião especial. Bom, hoje, dia 25 de junho desse ano, está se completando 10 anos da morte do rei do pop Michael Jackson. Até hoje quando penso em meu nome, quando chamam meu nome, pensam logo nesse cara, que é Michael Jackson. Todo dia em que eu encontro na rua eu sou chamado assim, mas não, meu nome é Michael Douglas. Bom, hoje se comemora 10 anos da morte de Michael Jackson, mas então eu vou contar algumas coisinhas sobre ele. Bom, Michael Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Ele começou a carreira aos 5 anos de idade, como cantor, como músico também. Em 65, o pai dele, Joseph Jackson, decidiu criar uma banda chamada Jackson 5, com 5 dos seus 9 filhos. Para quem não sabe, Michael Jackson parece que era o caçula de 8 irmãos. Ou será que é a Janet? Ele formou o Jackson 5 com os irmãos Jack, Tito, Marlon e Randy. As músicas de sucesso do grupo são as músicas como My Girl, Ben, I'll Be There, ABC e um monte de músicas aí. Assim, o Jackson 5 se tornou o primeiro grupo a criar, o primeiro grupo formado por negros, tendo um vocalista menor, sendo que os irmãos dele eram adolescentes e crianças também. E Michael Jackson era o caçula, começou com 5, 6 anos. Aos 13 anos de idade, Michael Jackson gravou seu primeiro single solo, Got to Be There, ou seja, quando a voz dele estava já começando a engrossar. Então, ele lançou o outro single solo que ele lançou de sucesso, os primeiros dele solo, foi a música Music and Me, que é aquela de sucesso. O Jackson 5 em 75, quando todos estavam grandes, mudaram o nome do grupo para os Jacksons. Mas ainda no fim dos anos 70, Michael Jackson, aos 19 anos, lançou seu primeiro álbum solo chamado Off the Wall. Parece que foi em 77, 78, por aí. Mas ele não deixou o Jackson 5 oficialmente, porque no início dos anos 80, eles lançaram o último álbum chamado Victory. Após isso, Michael Jackson ganhou notoriedade mundial em 1983, com a canção Thriller, que rendeu a um videoclipe que na verdade era um curta-metragem, e várias músicas de sucesso. O videoclipe foi exibido mundialmente via satélite e foi exibido no Fantástico, aqui no Brasil, simultaneamente com vários países do mundo. Então, dentro do disco Thriller, que levou o Michael Jackson ao topo das paradas, ele ainda lançou mais outras músicas como Beat It e Billie Jean, que se tornaram um monte de sucessos mundiais. Mas do disco Off the Wall, todo mundo sabe que a música Off the Wall, só quem é aqui do Brasil, essa música foi tema do programa Video Show da Rede Globo, que infelizmente terminou em janeiro desse ano, após 35 anos. Já a música Thriller do Michael Jackson já tem mais de 35 anos. E com o sucesso do disco Thriller, Michael Jackson se tornou o mais conhecido no mundo todo pelas músicas dele. E também pelo jeito novo, ele revolucionou o modo da música pop, de inventar coreografias, como por exemplo o passo do Moonwalk, aqueles passos assim que são meio que derivados do James Brown. Aliás, Michael Jackson era um dos melhores amigos de James Brown, ele aprendeu a dançar com ele, para quem não sabe. Então, Michael Jackson fez seus primeiros shows logo após o lançamento do disco Thriller e se tornou o mais querido das garotas jovens, ele se tornou um ídolo.
em 85, ele compôs a canção We Are The Road junto com Lionel Richie e Stevie Wonder e Diana Ross também. Ele produziu com essa música junto com o maestro Quincy Jones, eles. E assim, a música foi inspirada no Bob Geldof, quando ele compôs uma música no fim de 84, reunindo uma porção de artistas para gravar em uma só canção em prol da fome, das pessoas vítimas da fome na África, certo? Por isso, eles chamaram 45 artistas da música norte-americana internacionais para gravarem juntos com Michael Jackson, Lionel Richie, Diana Ross e Stevie Wonder a música We Are The Road. Um monte de gente participou. Bruce Springsteen, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Cyndi Lauper, um monte de gente hiper conhecida. Até os irmãos do Michael Jackson, que formaram o Jackson 5, participaram do coral. Tá certo? Mas aí, depois do disco, depois da música We Are The Road, que se formou o projeto USA for Africa, ele passou a embranquecer a pele, certo? Porque ele tinha uma doença, por isso ele apareceu pela primeira vez com a pele embranquecida. E o primeiro disco que mostra isso é o disco Bad, de 1987. Onde ele apareceu pela primeira vez com a pele totalmente branca e com um monte de plásticas também que ele fez, até no cabelo. O cabelo dele estava deixando de ser um Black Power assim, para ficar um pouco mais liso, é claro. E, portanto, junto com o disco Bad, ele lançou o filme Moonwalker, onde ele dá seus primeiros também grandes passos como ator. E da onde também surgiu a música Smooth Criminal. E desde então ele passou a lançar várias músicas como Liberian Girl, com várias estrelas da TV norte-americanas também. E em 1991 ele lançou o disco Dangerous, do qual ele passou a fazer suas primeiras turnês pelo mundo, de onde surgiram sucessos como Black or White, Remember That Time, aquela música Human Nature. Um monte de sucessos surgiram desse disco, do disco Dangerous. E há uma suposta mensagem subliminar na capa do disco Dangerous, como vocês puderam notar, não é? Dizendo que os Illuminati previram a morte dele na capa do disco Dangerous. Isso eu vou contar depois, certo? Isso rendeu as suas primeiras turnês pelo mundo, fazendo com que várias das suas fãs gritassem pelo nome dele, desmaiassem por ele. Inclusive, a primeira vez que ele veio no Brasil foi durante a turnê do disco Dangerous. Com o disco Dangerous e com a turnê, isso rendeu a primeira vez que ele veio para o Brasil. Foi em 1993. O evento foi transmitido ao vivo no rádio e na TV também, certo? Aí nesse disco também tem aquela música chamada Heal the Road, que era em prol das crianças do mundo todo, porque foi uma música feita também para ajudar as crianças. No videoclipe aparece uma porção de crianças, não é? E com isso ele fez a fundação chamada Heal the Road, para ajudar as crianças também. Ele tem o costume de fazer músicas com corais de crianças e adultos cantando juntos nos anos 90. Em 1995 ele lançou o disco History, da onde surgiram um monte de músicas conhecidas como Scream, com a participação da Janet Jackson, da sua irmã Janet, You Are Not Alone, que significa em português Você Não Tá Sozinha, Earth Song, que em português significa A Canção da Terra, e o clássico They Don't Care About Us, no qual ele gravou um clipe no Brasil junto com a banda Olodum, certo? Tem no YouTube para vocês verem.
Foi em 1996 que ele veio no Brasil para gravar esse clipe lá na Bahia, junto com a banda Olodum. E tem também umas outras músicas como Stranger in Moscow. Isso rendeu também a uma grande turnê pelo mundo. Ele já foi a vários países. Até agora, o grande registro de show dessa turnê do disco Dangerous, aliás, History, foi num show que ele fez lá em Berlim. Porque é o momento em que ele canta com a música We Are Not Alone, onde ele chama algumas fãs para subirem ao palco e conhecer eles de perto. Tinha algumas fãs que só estavam bem agaciadas, sozinhas, mas tinha umas fãs que gritavam, não conseguiam se controlar no palco por estar na frente do Michael Jackson, é claro. Certo? Ele era casado com a Lisa, parece que foi a filha do Elvis Presley, parece. Quem mais? Ele teve 2 filhos no fim dos anos 90, Prince em 97 e Paris em 98. E ainda ele teve um filho adotivo. Em 2001 ele lançou o álbum Invisible, que inclui alguns sucessos como Cry, You Rock My World e um monte de coisas. Um monte de discos novos. E o último disco que ele lançou foi no ano da morte dele, que era da trilha sonora do filme This Is It, que incluía algumas músicas inéditas também. Ele ia fazer a turnê do disco This Is It já no auge dos seus 50 anos, só que nesse período era no período em que ele ia morrer também. No dia 25 de junho de 2009, durante as preparações da turnê do disco This Is It, Michael Jackson morreu de ataque cardíaco. Foi às 2:30 da tarde que ele morreu. Sabe por quê? Porque ele tomava um monte de remédios, um monte de coisas, fazia um monte de plásticas. E então já as pessoas acharam que era overdose. Durante esse período na carreira dele, Michael Jackson se envolveu em um monte de polêmicas. Como em 93 ele foi acusado de abusar um garoto de uns 13 anos. Agora, uma outra polêmica volta à tona no início dos anos 2000, acho que foi em 2005, quando ele novamente foi acusado de abusar crianças. E agora tem um documentário, 10 anos depois da morte dele, falando sobre as polêmicas do Michael Jackson que ele envolveu. E agora, hoje, 25 de junho, completa-se 10 anos da morte do Michael Jackson. Ele morreu dia 25 de junho de 2009, como eu falei pra vocês. Aí depois teve um grande velório dele, um tributo, que foi exibido para o mundo todo, mundialmente, para diversos países, onde várias pessoas vieram dar seus depoimentos. Alguns artistas famosos, como Stevie Wonder, Mariah Carey, vieram cantar um monte de sucessos. Agora, o momento mais marcante foi quando a família dele foi dar suas palavras finais. Inclusive a filha dele, Paris, que disse: ele foi o melhor pai que todos podiam imaginar, e eu queria dizer que eu amo muito, disse ela em lágrimas. 10 anos se passaram da morte do Michael Jackson, e hoje em dia existem uma porção de polêmicas e teorias da conspiração de que ele estaria vivo. Primeiro, por causa de um vídeo postado num casal lá em Paris, na França, indo direto para a Torre Eiffel, quando eles se depararam com um cara que tava com cabelo igual do Michael Jackson, chapéu, mas usando a máscara. Aí a moça começou a falar: esse não é o Michael Jackson, mas ele não morreu. Aí vieram uns seguranças que eram meio que os sócios dele e filmaram com o celular. Eles correram, mas o celular caiu no chão. Isso passou por ele. Há boatos dizendo que Michael Jackson estaria vivo no próprio funeral, porque no dia do funeral apareceu uma loira que tinha o mesmo formato do rosto do Michael Jackson com 50 anos. Depois daquele dia, ninguém nunca mais viu aquela loira. No dia da morte dele, há um vídeo do corpo dele sendo levado pelo helicóptero, mas há um suposto corpo se mexendo na maca e uma pessoa mascarada. Também há um cara chamado Dave, que era amigo íntimo do Michael, só que no dia em que ele foi entrevistado, ele estava com um formato do rosto do Michael Jackson
e uma voz aguda um pouco parecida com a dele. Desde então, passaram um monte de coisas dizendo que Michael Jackson estava vivo. Por exemplo, uma foto da filha dele, Paris, com uma pessoa atrás do carro dela, com cabelo assim. Se você clarear o rosto, talvez você perceba que é o próprio Michael Jackson vivo. E uma suposta voz de uma conversa da filha dele, Paris, com uma amiga dele, dizendo: Paris, já está tarde. Aí a garota se pergunta: mas não é o Michael Jackson? Agora, uma causa recente da teoria de Michael Jackson estar vivo é que ele está morando lá em Dubai. Mas independente de você acreditar ou não, Michael Jackson sempre será o inesquecível rei do pop, como se vocês querem saber. Ele é o mais aclamado de todos os tempos e é impossível não se lembrar dele 10 anos depois da morte. Bom, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Eu agradeço por terem assistido e espero que tenham gostado. E se quiserem ver mais vídeos, curtam e inscrevam-se no meu canal. E meu irmão quer dar um recado pra vocês. Galera, eu tava ali na cama assistindo ele gravando, mas aconteceu, tipo, eu me lembrei, ele tá falando de Michael Jackson, eu também vi algumas teorias sobre que ele estava vivo, e eu me lembrei que tem um vídeo dele em reverse. Que tem uma música dele. A música This Is It, se você escutar em reverse, tem uma suposta mensagem subliminar, certo? Mais uma vez, agradecemos por terem assistido esse vídeo e espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Mas o recado verdadeiro era pra vocês se inscreverem no meu canal, dar o like. Muito obrigado pra todo mundo no canal de Michael que se inscreveu no meu canal, porque eu já cheguei a 800 inscritos. Tamo junto e falou! Tchau, pessoal. Até a próxima.